Olá, boa tarde, um ótimo sábado a todos. Muito obrigado por acompanhar. Boa tarde ao Quai, aos amigos, aos irmãos. Os irmãos sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Bora para mais uma leitura coletiva, mais um estudo coletivo? Fazer companhia para mim? Para esse humilde servo de Deus, de Jesus. Vamos estudar hoje, continuando o Novo Testamento, 3 proibições. O título de hoje, 3 proibições. Vamos fazer a nossa prece de abertura, para que Jesus entenda, para que Deus entenda que é sério. Que realmente estamos respeitando o horário, às 18 horas, e que o estudo ele é salutar, tanto para mim, quanto para os irmãos, as irmãs, as amigas, os amigos que aqui se encontrem. Bora lá? Vem comigo? Curta, compartilhem e sigam para mais informações. Pai, Jesus, anjos da guarda, mentores e mentoras, conhecidos como irmãos e irmãs da luz. Que Jesus possa enviá-los aos nossos lares para nos intuir, nos inspirar, nos aconselhar a uma leitura saudável, a uma rememoração, uma relembrança dos ensinamentos, das palavras, das parábolas do nosso Mestre Jesus, de quando ele esteve aqui junto de nós, habitando esta terra. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será, com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus e com a ajuda e inspiração dos nossos mentores, anjos de guarda, damos por início o nosso estudo desta tarde. Mais uma vez agradecendo a todos. Vamos dar início ao nosso estudo, ao nosso evangelho. Curtem, compartilhem, deixe seu coraçãozinho, sua mensagenzinha. E me sigam, meu nome é Eduardo Espiritualista, aqui no Quai. Eduardo Flores da Silva, YouTube. Não, faltou criatividade pro homem, o homem botou o nome. Mas, bora, né? Importante é a boa intenção. Vamos ao início, já enrolando muito, e sabemos que nós acabamos enrolando muito. Mas vamos lá. Hoje o nosso estudo é continuação, no Novo Testamento. 3 proibições. Da onde tiramos isso? Não foi da minha cabeça. Não estava sentado tomando chimarrão e eu vou tirar 3 proibições, eu vou inventar. Não. Fui lá no Evangelho, lá na Bíblia, e Mateus, capítulo 5, versículo 15. E lá em Marcos, capítulo 4, versículo 21. Lucas, capítulo 8, 16. Capítulo 11, 33 e 36. Capítulo 12, 22, versículos 22 e 34. Aí por isso que é um texto, porque foram retirados de 1, 2, 3 evangelistas,
3 repórteres, 3 blogueiros, 3 youtubers. Se fosse hoje, seriam youtubers, seriam, né, blogueiros. 3 proibições. Primeiro vamos ler, né? Primeiro vamos ler e depois vamos pincelar tópico por tópico. Então, com a paciência dos irmãos, das irmãs, bora lá? 3 proibições. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará na treva. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, tudo isso é Jesus falando, por isso vos digo, não vos inquietais por vossa vida com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceivam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem. Não labutam, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um desses lírios. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim a veste muito mais vocês, a vós, homens e mulheres de pouca fé. Depois nós vamos pincelar, porque tem muita coisa aqui para pincelar. Portanto, não vos inquietais, dizendo: que comeremos? Ou o que beberemos? Ou ainda, o que vamos vestir, meu Deus? Pois estas coisas os gentios buscam também. De fato, vosso Pai Celestial sabe do que necessita de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietais com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Bom, aqui nós lemos, né? Texto comprido, porque foram pincelados de 3 evangelistas, né? Mateus, Marcos e Lucas. E aí nós compilamos em um texto único, aí por isso que ficou comprido. Mas vamos ao nosso estudo. Bora lá, continuando. Então agora a gente entra nos detalhes, né? Quando Jesus começa essa frase, não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam, né, de arrombar, invadir e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam, nem roubam, não roubam e nem arrombam. Então aqui, qual tesouro Jesus está dizendo? Eu sempre digo, sempre lembro. Jesus nunca foi contra adquirir bens materiais, ficar rico, ficar milionário. Não é essa a proposta de Jesus. Não. A proposta de Jesus, de Deus, é não focarmos só nos bens materiais. Devemos focar? Sim. Devemos ambicionarmos, crescermos, evoluirmos materialmente? Sim, é um dever, é uma obrigação do ser humano. Querer o melhor, querer ter um carro, querer ter uma mansão, querer ter uma fazenda, querer ter um sítio, querer. Só que não podemos focar só nisso. Porque nós vivemos em 2 mundos. Nós vivemos em 2 mundos. A Terra, como nós estamos hoje, é como se fosse um país em que nós estamos morando longe de nossos familiares. E que nós vamos voltar a visitar esses familiares só quando nós desencarnarmos, quando nós morremos. Porque o nosso outro mundo, nossa outra casa, além da Terra, é o mundo espiritual, né? Quando nós morremos. Aceitem ou não, mas a verdade é essa, porque você vai morrer. Você sabe que vai morrer um dia, né? Então, temos 2 mundos. E se nós, Jesus está alertando aqui para não cuidar só do, né, juntar dinheiro, juntar bens, não dividir com ninguém, não ajudar ninguém, e só acumular, né? Ser mãozinha de vaca, né? Avarento, e deixar seu irmão passar fome, sua irmã. Não. Temos que ficar ricos, milionários, também no céu. Mas, Eduardo, como é que eu vou ficar rico, milionário no céu se eu não fui ainda? E eu não pretendo ir tão cedo. Mas nem eu quero ir tão cedo. Somos jovens ainda. 45 anos hoje é jovem, né? A gente vai morrer com 80, 90. Então é jovem. Tem mais 50 anos pela frente. E se Deus permitir, vamos ficando. Mas como é que eu junto riqueza no céu, estando aqui? Como a gente sempre fala, como Jesus sempre fala. Praticando bem. Sendo generoso, sendo empático, empática, com o semelhante. Toda vez que eu ajudo alguém, sem esperar nada em troca, toda vez que eu tiro um suspiro, um sorriso sincero, de felicidade, de gratidão, de alegria de qualquer ser humano, eu estou colocando no banco celestial, estou depositando uma moeda, uma riqueza, que vai acumulando. Toda vez que eu perdoo alguém que me fez algum mal, eu estou guardando dinheiro no céu.
estou mandando um Pix para Jesus guardar lá, para mim, no futuro. Ele só vai botando no banco lá. E assim, toda vez que eu procuro, que eu consigo melhorar, que eu consigo deixar minhas más tendências, minhas más qualidades, toda vez que eu verdadeiramente paro de beber, não bebo nunca mais, também estou depositando alguma quantia, ou ficando rico no céu. Toda vez que eu tiro a fome de algum semelhante, estou depositando dinheiro no céu. Então assim, ó, eu quero ficar rico, melhoro o ambiente, quem convive comigo e no geral. Então, quanto mais o crescimento for maior de dentro para fora, maior serão a riqueza acumulada lá dentro, que a verdadeira riqueza é a que está lá no céu. Que a gente só vai receber, e vamos receber, né, quando voltarmos para casa. Né? Por enquanto nós estamos estagiando. Nós estamos uma temporada de 70, 80, 100 anos na Terra, né? Nessa escola. Mas um dia temos que voltar para a casa do Pai. E talvez tenhamos dinheiro, não vai depender das nossas ações. Então, né? O tesouro está aí também o teu coração. Aí, pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A candeia do corpo é o olho. Candeia. Vamos ver o que é candeia, para poder entender. Lâmpada de barro alimentada por óleo, azeite de oliva, utilizada nas residências e no templo. Então, a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Então, lembrem quando os mais antigos, os mais experientes, vovô, vovó, bisavô, bisavó, entre eles, nas amizades deles, nas conversas deles lá tomando chimarrão, né? Ou tomando café aí no Brasil inteiro. O que eles falavam? Os olhos são a janela da alma. Pelos olhos a gente vê se a pessoa é boa ou não é, se a pessoa tem bom coração ou não. Estavam errados? Cada ano que passa, vou ficando maduro e vejo que meus velhinhos, meus aposentados e do mundo inteiro, estavam certo. É através dos olhos que a gente vê mesmo. E a gente consegue ver em nós mesmos, quando nós conhecemos o nosso corpo. Por isso que a orientação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus também, né, que as pessoas leem rápido, é o autoconhecimento. Quanto mais eu conhecer o meu corpo, as necessidades do meu corpo, da minha alma, quando ele está cansado, qual é o limite para ele ficar cansado ou não, se eu devo dar uma recuada ou não, se eu devo continuar com a alimentação ou não. Quanto mais eu souber os avisos que o corpo dá, porque o corpo dá avisos para a gente. O corpo avisa em tudo, né? É como se o corpo dissesse, se você continuar trabalhando 24 horas por dia, eu não vou aguentar mais, vou te dar dor no braço, vou te dar uma dor porque eu não aguento mais. Daí quando dá a primeira dorzinha, aí o cara, opa, é hora de descansar. Quem conhece o corpo, né? E aí descansa, aí no outro dia já está pronto para mais uns 15 dias direto de trabalho. Agora, quem não entende, quem não quer conhecer como funciona a mensagem de Jesus, não ouve os sinais do corpo e quer trabalhar, fazer hora extra o ano inteiro, 24 horas por dia, 365 dias. O que acontece? Parece tendinite, parece inchaço nos braços, na cabeça, dói a cabeça, corpo cansa, não dorme direito ou dorme demais, né? Fica batido, fica batida. O corpo dá sinais, gente.
E quando a gente pega esses detalhes dos sinais que o corpo dá, que são as primeiras dores, né? As primeiras pontadas, e a gente começa a entender ele, a gente melhora a nossa saúde, porque daí ele dá o sinal, né? Como quem diz, se você continuar, eu não estou aguentando, eu vou deixar eclodir uma doença mais grave. Então eu vou te dar um toque, vou te dar uma agulhada, uma dor nas costas, uma dor no braço, um mau jeito no pescoço duro, dor na cabeça, né? Pressão na cabeça. Por enquanto é só isso. Se você continuar, eu vou te dar mais. E aí as pessoas continuam, e aí que vem as tendinite, as it e as dores. Muita gente pergunta por que os cristãos, quem procura ser religioso de verdade, quem procura conhecer o seu corpo, tem menos doenças. Ou dificilmente fica doente. Ou um dia só, no outro já está de novo. Por quê? Proteção de Deus? É proteção de Deus sim, mas não é só isso. É porque sabe esses detalhes. E a gente passa, opa, passou aqui. E a gente passa para os irmãos. Então a continuação é essa. Conheça você, conheça os seus limites. E sempre que você perdoar, que você fizer o bem, você está tendo a verdadeira riqueza. Que não é melhor a gente chegar lá, porque a gente vai chegar lá. A verdade é essa, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Né? Deus queira que com 90, 100 anos, mas a gente vai. Não tem o que fazer. E a gente vai chegar lá. Não é melhor chegar lá e ter uma surpresa? Pô, que isso, meu Deus do céu, uma casa, que isso, tanta. Como? Não tinha nada lá na terra. Não, tu não tinha nada lá na terra. Mas o pouco que tu tinha, tu ajudava. Tu era bom. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Perdoava, não sei o que. E isso acumulou. E agora você vive aí no céu, sei lá onde. Nós é coluna espiritual, né? Vive aí no céu, vive aí de boa. Né? Que é o teu bens materiais, teus bens acumulados no céu, que Jesus prometeu. Porque, meu amigo, é o que eles vão dizer para ti, para nós, meu amigo, Jesus nunca brinca, Jesus nunca mente. Por isso que ele dizia e diz, eu vos digo a verdade, eu te digo a verdade. Então, se ele disse para juntar dinheiro no céu, bens, riqueza no céu, você, todo mundo, estava juntando. Então, bora juntar? Bora fazer o bem, bora mal bem para nós mesmo. Começa com nós, deixando as nossas vicissitudes, nossas más tendências, nossas más qualidades, nosso mau caratismo para trás, para o passado. Eu fazendo isso, eu já estou juntando, acumulando riqueza no céu. Portanto, se teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Então, quanto mais o coração puro da pessoa, o olho brilha. O olho ele é mais... Pode ver, faça o teste. Pega os programas da Brasil Urgente, da Record aí, Cidade Alerta, essas coisas nada aí. Balanço Geral, programa de programa policial, assim, de assassinato e matança e coisa. E olhe na entrevista não o que o bandido está falando. Não. Olhe para os olhos dele. E olhe para os dos outros também. Aí depois você pega, vai para um podcast, sei lá o que, sei lá onde, uma pessoa que você sabe que é do bem, que faz o bem, que ajuda. E compare o brilho dos olhos. E aí você vai lembrar na hora desta passagem de Jesus. Que a pessoa que é do mal, e não precisa nem ser matador, que roube mesmo. A pessoa que é do mal, que tem mau caráter, corrupção ou falsidade, que a boca mente, mas os olhos, para quem consegue ler, né? O olho não mente, gente. O olhar não mente. Quem pegar esses truques
nunca mais é enganado. Só quando você quer deixar para não assustar as pessoas. Mas na verdade nunca mais é enganado. E o olho de quem é do bem, ele é claro. Claro que nunca por cada cor, mas ele brilha. Tem uma intensidade. E a do mal, pessoas de mau caráter, pessoas que fazem intriga, pessoas que fazem fofoca, pessoas que só pensam em prejudicar o seu próximo, por inveja, sei lá o quê, despeito. Ele é opaco. Ele é escuro. Não brilha. Não tem luz. Por quê? Porque o brilho vem de dentro para fora. Então, se eu tenho o coração pura sujeira, pura maldade, ainda que por fora eu faça um tipo de bonzinho, o meu olho entrega para quem sabe ver. E é fácil de saber ver. Eu acabei de dar a dica. Basta treinar. Que quando aprender a treinar, aprender a diferenciar, rapaz, não, você não é enganado, enganada nunca mais. Só quando você quiser, porque às vezes a gente tem que deixar a pessoa achar que está enganando a gente para não se assustar, né? Porque senão a pessoa se assusta e aí nem chega perto da gente mais. Então a gente tem que fingir que tá bom, meu amigo, tá. Eu sou esse bobo, essa boba que você acredita que eu sou. Só que eu sei que você está mentindo. Eu sei que você está com interesse. Eu sei que você quer meus bens materiais e não eu. Tá? A gente consegue ver porque a pessoa entrega no olhar, nos olhos. Mas aí é de cada um. Ele trata também o teu coração, portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. E a gente vê. Vai na Cracolândia lá de São Paulo. Ou pega o celular aí, o YouTube, e olha a Cracolândia de São Paulo. Olha a pele. Ela não é mais opaca, apagada, mais judiada, sem brilho, sem luz. E eu não estou falando aqui de cor, nada, tanto branco, amarelo, azul. Ela é apagada. Agora vai num ambiente, numa igreja, que as pessoas são de bem, estão ali fazendo doação, estão fazendo entrega de sopa, entrega de almoço, sei lá o que for, estão vianda. Estão ali confraternizando. Hein? A pele não brilha, não aparenta mais jovialidade. É tudo o que Jesus disse. Tem como nós nos defendermos da maldade dos outros. As pessoas são como livros, e livros abertos. Basta saber lê-las, interpretá-las, e aí nunca mais caímos em golpe. Vamos deixar de viver correria do dia a dia, mas vamos começar a prestar atenção no ser humano. E aí vocês vão ver que muita coisa é evitável. Muitos constrangimentos, muitas dores, muitas confusões, muitos sofrimentos, relacionamentos pessoais e interpessoais. O sofrimento é evitado só de saber ler a pessoa. E Jesus já deu a dica aqui. Treine e você verá. Treine olhando a televisão e você verá. Que é fácil, simples. E quando você pega o jeito, aí, meu amigo, ninguém te engana mais. Então vamos lá, outra. Portanto, se teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande a treva. Então, quanto maior for do bom, do bem, quanto maior tiver o coração puro, né? Procurar ser do bem mesmo, né? Maior será a luz, o brilho, né? Da pele, dos olhos, né? Tudo. Agora também, quanto mais eu me entregar para o mal, envelhecerei mais rápido. A aparência será de velho mais rápido. O corpo
a imunidade abaixará, o corpo não terá tantas defesas, porque as trevas, o mal, ele só nos prejudica em todas as áreas. Começa prejudicando de dentro para fora. Já a luz, Jesus, o bem-estar, começa indo para fora. Você fica mais forte. Você dificilmente fica doente. Isso é ciência, é comprovado. E não é milagre, não é proteção divina. Basta conviver com Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois um odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. É que assim. Essa é a famosa polêmica, não pode servir a Deus e a Mamon. Essa é a famosa polêmica, né, de Deus e a Mamon. Mamon, tudo que é do ser humano, da vida. É o baile, é as festas, pegar quantas mulheres quiser, é as coisas da vida, coisa da terra. Né? Tudo que é contrário, obrigado, tudo que é contrário às leis de Deus, aí é mamon. Aí então Jesus diz assim, olha, para me aceitar, para andar comigo, Jesus, você tem que fazer umas escolhas, né, meu irmão, minha irmã? Eu sei que você tenta conciliar, você tenta continuar na farra, você tenta continuar amanhecendo, bebendo e fumando, você tenta continuar traindo em todas as áreas. Só que aí você entra em contradição quando você diz que é meu seguidor, minha seguidora. Porque para ser meu seguidor, minha seguidora de Jesus, você tem que estar com o coração mais limpo, mais puro possível. Você não pode servir os dois deuses, porque você não conseguirá se concentrar. Porque no momento, eu estou aqui na igreja, estou aqui falando com vocês de Jesus, mas o pensamento começa, né? Mas eu vou desligar aqui, vou pro baile, vou pegar aquela mulherzinha, vou pegar outra mulher, vou pegar isso, vou pegar aquilo. Não. Aí eu sou incoerente. Pode ser que vocês nunca descubram. Ninguém, com 50 anos aqui, ninguém descobre a vida do Eduardo, ninguém. Mas a minha consciência sabe que eu tentei amar os dois, Deus e a Mamon ao mesmo tempo, e no fim eu não amei nenhum, porque eu não concentrei a minha vida em Deus e não concentrei a minha vida na Mamon. Então, tem que abrir mão de algumas coisas. Por que Jesus dizia, né? Era como quem queria seguir Jesus fisicamente, né? Que lá naquela época era fisicamente. O que Jesus dizia? Volte à sua casa, fale com a sua família lá, tal. Largue tudo, e me segue. Volte e me segue. E aí eu assustava as pessoas, né? Pô, mas eu tenho que largar minha riqueza, largar minha casa, largar minha família, largar meu... Não era essa parte. A parte que Jesus diz largue tudo é largar o velho eu, o Eduardo que o mundo conhece. Qual é o Eduardo que o mundo conhece? É o Eduardo das farras, é o Eduardo das traições, é o Eduardo das brigas, é o Eduardo ranzinza, é o Eduardo tudo que é contra a lei de Jesus, de Deus, o Eduardo que não ama, o Eduardo que não perdoa, o Eduardo que... a parte moral errada. Essa é de Mamon. E é essa parte que realmente eu tenho que largar. Agora, ir para baile, ir para festa, viver, conviver, tem que conviver. Nós somos seres humanos. Só que conviver de um jeito saudável. Ir, estar, comemorar, conversar, rir, brincar, contar piada, dançar, mas não praticar
os mesmos erros que você, que é cristão, sabe que, infelizmente, aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquelas pessoas estão cometendo. Porque ao bebermos, ao fumarmos, nós não prejudicamos só o nós mesmos. Nós prejudicamos o nosso corpo, nossa ferramenta, nós prejudicamos a nossa alma. Mas o pior, nós prejudicamos quem a gente diz que ama, né? Que são a nossa esposa, o nosso marido, nossos filhos, porque daí nós damos maus exemplos. Nós começamos a brigar, a discutir, né? Tudo de ruim eclode através do alcoolismo, das drogadições, do cigarro e das más virtudes. Então, quando Jesus diz abandone, não siga mamão, é isso. Agora, claro que nós religiosos devemos ir. Quer ir para o baile? Vai. Quer dançar? Dança. Quer ir em CTG? Vai. Quer ir em forró? Vai. Ó, dança, se diverte. Quer conversar com o grupo ali, que tá os 10 teus amigos ali bebendo e fumando, e, tá, e eles têm 10 mulheres, e tá. Tudo bem. Esteja junto. Deus não é contra. Não é contra. Só que você é consciente. Você é um irmão, uma irmã mais velho, mais experiente. E você olha para eles e você sabe que eles estão, infelizmente, né, errados. Mas você vai apontar o dedo? Não. Só a orientação de Jesus é: você está com Deus ou está com mamãe? Se você está com Deus, você está lá. Você está dançando, você está brincando, está se divertindo, blá. Mas, continuação, você está brincando, se divertindo, blá. Mas você não vai beber, você não vai fumar, porque você sabe que é, você tem consciência, não é porque te disseram, não é porque o Eduardo está dizendo para você que é errado fumar, é errado beber, não, é a sua consciência, o seu coração, a sua vida, é o seu querer, é você que decidiu, assim como eu. E quando a gente faz isso, aí ninguém consegue fazer a gente cair nessas bobagens. E aí, porque prejudica a gente, prejudica mesmo, gente. Aí você tá lá, mas você não precisa beber, você não precisa fumar, você não precisa nada do contrário. E você consegue, estando com Deus, sorrir, dançar, fazer tudo que eles estão fazendo ali. E aí eles olham e no inconsciente deles, talvez consciente, mas no inconsciente deles não é, algo vai mexer com eles. E você não está fazendo, não, você não está falando de Jesus, você não está apontando o dedo, você não está pregando ali, como os irmãos falam, né? Mas o seu exemplo já mexe neles, assim. Então Jesus quer que você vá nos ambientes. Jesus quer que você vá nos bailes, que você vá nos forró, que você vá nos grupos sociais. Jesus quer. Porque daí, no inconsciente, em algum momento, essas pessoas que vivem para mamão, e é errado, estão longe de Deus, por mais que eles achem que estão com Deus, vão olhar, e no inconsciente deles, uma hora vai dizer, mas sabe que não precisa beber tanto para estar feliz. Olha, fulano não bebe, fulana não bebe, e olha, está mais feliz que eu. E tem uma vantagem, amanhã a fulana vai acordar, não tem dor de cabeça, não tem ressaca, não tem enjoo, e eu vou ter dor de cabeça, vou ter algum gostinho de guarda-chuva na boca, né? Sola de sapato, eu vou estar com dor de cabeça inchada, né? Até a luz vai me doer. E a pessoa, então, tem muito mais vantagem que eu e faz a mesma coisa que eu. Será que não dá para diminuir? E aí a pessoa vai modificando. Então, só a sua presença, você que escolheu Deus e não mamão, só a sua presença nesses ambientes mudando, não fazendo o mesmo que eles, mas assim de beber as coisas erradas, mas fazendo o mesmo de diversão. Só a sua presença, sem tocar em Jesus, sem tocar em pregação e nada, já é uma mola propulsora da mudança da galera. E às vezes você nem se apercebe. Então, imagina a grandeza que é.
Então, quanto mais sermos de Deus, devemos ir sim nos lugares. Devemos conviver, mas do nosso jeito. Sem apontar dedo. Apontar dedo aí você está sendo orgulhoso, você está sendo soberbo. Porque nós não devemos apontar dedo para ninguém, gente. Todos nós temos telhado de vidro. Todos nós temos algum tipo de falha, algum tipo de problema, algum tipo que devemos corrigir em nós. Todos nós. Todos nós temos um telhado de vidro. Todos nós não podemos atirar a pedra em ninguém. Não foi só aqueles irmãos lá. Jesus. Dito isso, bora para mais outra frase. Senhores, pois odiará um e amará o outro, Deus ama um. Por isso vos digo, Jesus, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestirás. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Né? Por que isso? Devemos sim cuidar da aparência, né? Cuidar, né? Cortar o cabelo. Cuidar, né? Fazer a barba, maquiagem. As mulheres podem fazer maquiagem sim. É a lei do instinto de conservação. Porque isso aqui que você tem, que você está usando, é a sua ferramenta. E você, como um bom trabalhador, trabalhadora da luz, que todos nós somos, né, devemos cuidá-la. Assim como o pedreiro, o servente, os que têm consciência, eles pegam a ferramenta ali, a colher de pedreira, e no final do dia eles vão lá na torneira lá e lavam, né? Para não enferrujar, para não estragar, né? A enxada, eles afiam, né? Então, é conservar. Então, aqui está dizendo que sim. Só que, como Jesus está dizendo, tem pessoas que só pensam nisso. Aí é a academia exagerada, né? É cuidar da alimentação exageradamente. Não posso comer isso, não posso comer aquilo. Não, tem que ir na academia todos os dias. E não lê, não fala de Deus, não ouve Deus, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. E aí, só que as pessoas não entendem que quanto mais tiverem comunhão, como os irmãos falam, em afinidade com Deus, com Jesus, Deus não deixa um filho, uma filha sem a veste, sem o alimento. Eu já tive isso na pele. 2013 ou 14. Não, 2014. Quando eu perdi tudo, né? Perdi emprego, perdi mulher, perdi imóveis, perdi casa, iria ficar na rua. É burrice de juventude, né? Liguei para uma pessoa amiga, a pessoa deu uma ideia, né, que Deus mandou a pessoa dar a ideia. Liga para a dona da casa que te alugava a casa e fala com ela. Aí, pessoa orgulhosa que nem eu, mas né, eu confio em Deus e tal. Vamos lá. Cheguei lá. Se a senhora, Dona Marlene, que Deus a tenha, tivesse dito, e com todo direito, né? Infelizmente já aluguei a casa. Infelizmente não dá. Eu não estaria com vocês aqui hoje. Não porque eu estaria morto, não. Talvez sim, talvez não, né? Mas 2014 teria virado um andarilho, um morador de rua. E aconteceu por de Estrela Lajeado, por 30 minutos, 40 minutos, eu fui um andarilho, um mendigo, um morador de rua, 2014.
Da família sabe. Lá em Lajeado sabe, pois foi lá. Mas quando a gente confia em Deus, como Jesus está dizendo aqui, e eu desde criança sou isso aí que vocês estão vendo hoje. Opa, Deus usou a amiga por telefone para me dizer, vai lá e fala com a dona da casa. E aí fui lá, bati na porta e a dona da casa disse, não, a casa está aqui. Eu aluguei a casa. Ela alugou a casa. Só que, olha a bênção que é Deus. Olha o que Deus faz na vida de um cristão, de um religioso. Isso é todo mundo, mas é que as pessoas... Mas olha só, acreditem ou não, quem é espírita sabe que é verdade. Ela alugou a casa. E eu levei um choque. E eu fiquei na porta assim, meu Deus. Que burrada que eu fiz. Pedi as contas na BR. Por causa de mulher, né? Não deu certo. Perdi móveis, perdi tudo. Porque eu tinha abandonado aquela própria casa ali que eu estava implorando para ficar. Desempregado. Não ia voltar para a cidade, que eu não ia dar o gostinho para a cidade para ver eu voltar com uma mão na frente e outra atrás. Mas enquanto estava pensando, ela me conhecia há 5 anos, que eu pagava aluguel para ela, né? Fazia 5 anos, direto ali, sempre certinho e tal, papapá. Eu aluguei a casa, mas você não vai ficar na rua, você vai ficar aqui, almoça comigo e tal. Tá, beleza. Então, já não virei morador de rua, né? Porque tinha um lugar para dormir, almoço e tal, mesmo desempregado. Uma pessoa estranha, né? Porque eu só pagava aluguel para ela, não é vizinha, não é parente. Aí ela contou a história. Tu alugou a casa para quem? Porque eu não vejo ninguém na casa. Aí ela contou. Teve um senhor aqui, pediu para segurar a casa, que ele estava em vias de se separar com a mulher. É normal, né? Mas ele não foi morar, não botou nada, não deu móveis lá. Então, enquanto ele não aparece, você dorme ali, mas se Deus livre ele aparecer, você fica quietinho e tal. Tá, beleza. Aí pensa a cena, né? 2 meses depois que eu saí da casa, que eu abandonei a casa, voltar para a mesma casa que eu pagava aluguel 2 meses atrás, 5 anos direto, 2 meses atrás, 2014, e a casa vazia, sem nenhum móvel, sem nenhuma cama, sem nenhum colchão, sem nenhum cobertor, só com a roupa do corpo. É um choque de realidade. Mas foi bom eu ter tomado choque de realidade. Aí, eu escuto, no outro dia de manhã, estou acordando e escuto uma conversa. Chega um carro, chega o senhor. E aí eu me lembrei, né? Ela pediu ficar quietinho, porque, né? Aí o senhor começa a conversar com ela. Ah, senhora, lembra que eu paguei adiantado para a senhora segurar a casa para mim? Alô, Alita, Deus abençoe você, que você que é a tal amiga que me ajudou. Aí, lembra que eu estava me separando da mulher? Voltei para minha mulher e tal. Mas não se preocupe, dona Marlene. Regras são regras. A senhora pode ficar com o dinheiro, eu não quero o dinheiro de volta. A senhora pode ficar com o dinheiro. Aí ela deu um alívio nela, né? Porque dela, ai, graças a Deus, porque eu não sabia como eu ia fazer para desfazer o negócio com o senhor, que o meu garoto, porque para ela era como um filho, né? Eu era como um filho para ela. Ela não tinha filhos. E era uma senhora de 70 e poucos anos de idade. Aí, eu não sei como eu ia fazer e tal. Aí, não, que dá. E foi embora. Eu chorei. Entrei em lágrimas. Por quê? Porque eu, como espírita, médium, eu sei o que acontece. Isso é para todo mundo, gente. É para todo mundo. É que vocês não precisa, é uma coincidência. Não. Mas a gente que tem noção da coisa, e quando acontece, quando sai do livro, quando sai da história e vira um fato real na sua vida, que acontece com todo mundo, você chora.
você se ajoelha a Deus, agradece, chora e junta os fatos. Esse senhor, com certeza, foi inspirado por Deus, por Jesus, mesmo ele sem saber, para ele segurar a casa para mim. Porque Deus é um pai que sabe que esse filho estava fazendo besteira e não ia demorar muito, ele ia voltar. Porque tinha pendências em Lajeado. Tanto é que eu fiquei 15, 16, 17, fiquei mais 3 anos lá, então tinha pendências, né? Tinha algumas coisas para aprender e fazer e tal, reconciliações e pá, que é assim na vida da gente. E segurou a casa mesmo sem morar. A vizinhança não entende até hoje, com certeza, porque naquela época a dona da casa, assim, isso nunca aconteceu comigo. A pessoa pagou adiantado, pagou 2 meses de aluguel, adiantado, para segurar a casa. E não ficou, não entrou nem um minuto, nem um segundo. E não quis o dinheiro de volta. Ou seja, Deus fazendo bem para 2 pessoas ao mesmo tempo. Dando 2 aluguéis para essa senhora, que era uma mãe para mim, me ajudava. Era uma mãe mesmo. E me ajudando. Sem me conhecer, o cara nunca me viu. O velho nunca me viu. Né? Mas de oração sempre. E eu ali não podia contar a verdadeira história, que realmente não era um homem comum. Foi um homem, um ser humano, um senhor, usado por Deus. Assim como todos nós somos. Usado por Deus para ajudar 2 pessoas. E é aquilo que Deus diz. Não temas. Se você está com Deus, se você está com Jesus, se você procura ser do bem, e eu sempre procurei, né? Não é esse bagaço que eu sempre procurei, por isso que eu consigo falar, porque eu sei. Ninguém vai conseguir achar nada de errado contra mim. Podem inventar, que daí é diferente. Mas achar mesmo, não vão, porque não tem. Eu sempre respeitei minhas companheiras. Eu nunca fiz nada de errado. Portanto, tanto é que sou amigo ainda de todas. Portanto, a luz tira então Deus usa as pessoas para te dar o alimento, para te dar a veste. E no caso me deu a casa de volta e aí as pessoas se uniram, os vizinhos, e aí foi aquela comunhão, né? E deram colchão, deram televisão, deram geladeira, deram mesa. A mesa eu tenho até hoje, que eu trouxe, né? E não me desfaço dela por nada. Mas tudo com a anuência de Deus. Beleza, né? Então, a prova que Deus estava fazendo para mim poder falar um dia para vocês, que pouca gente aqui na cidade, ninguém sabe, quer dizer, minha ex sabe, minha ex acabou conhecendo a dona da casa, e a dona da casa, ela contava isso aí, porque foi uma coisa inédita para ela, acho que é inédito para quase todo mundo que paga aluguel. Uma pessoa chegar, dar adiantado 2 meses de aluguel, hoje seria eu dar R$2.000, não consigo. Dar R$2.000 numa pegada assim, num dia, sem morar, sem dar a expectativa que ia morar, só para a pessoa segurar a casa, né? Porque ele estava, para todos os efeitos, ele estava discutindo, estava ali quase separando a mulher. Se não é as mãos de Deus, não sei o que explicar, gente. Minha família, a mãe aí sabe que é verdade, minhas tias, a minha ex, a Fátima, né? Porque ela ouviu da boca da dona Marlene. Se não é Deus agindo, eu não sei explicar, mas eu sei que é Deus. E é por isso que eu sou um devoto. E é por isso que eu falo com amor. Porque eu sei que o que está escrito aqui hoje é real. Não devemos ficar preocupados só com o que vamos vestir, com o que vamos comer, com o que vamos... Será que vamos conseguir? Será que... Não. Tenha fé. Tenha fé. Eu esqueci de apagar também. Tenha fé e tudo dará certo. Tudo dará certo. Então vamos continuar. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste?
A vida, com certeza, vale muito mais que só que bens materiais. Então, aqui Jesus já pede, não foque só nos bens materiais. Foque em sua comunhão com o Pai, em sua comunhão com a sua fé, com a sua religião, com a sua doutrina, mas com Jesus. Equilibre a balança. E aí você verá que o Pai não te deixa faltar nada. E o Pai não deixa faltar nada. O Pai não deixa faltar nada. O Pai nunca deixou faltar nada para você. Porque mesmo quando nós estamos no fundo do poço, aparece alguém para ajudar. Alguém dá uma dica. Alguém diz, eu conheço um fulano, eu conheço uma fulana. Ou bate na porta. Que é assim, gente. É assim. Vos digo que por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Olhe, observe, né, as aves do céu, que não semeiam e nem ceifam, e nem recolhem em celeiros. E o seu Pai Celestial, mesmo assim, os alimenta. Por um acaso, nós, seres humanos, não valemos mais? Claro que valemos mais. Né? Porque nós temos consciência, nós temos livre-arbítrio, nós sempre evoluímos, né? Temos a tendência de evoluir, crescer. Então nós valemos mais. Então, só aí a gente já... Opa, se as aves, que são simples animais, não passam fome, necessidade, então não precisa focar só no alimento, né? Só na veste. O Pai vai dar um jeito. E o Pai dá. Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? Né? Um salto, uma coisa, crescer mais 10 centímetros, 20, não tem como, né? E com relação à roupa, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Eu, porém, Jesus, eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. E os lírios são bonitos, né, gente? As flores. Tem cada flor, cada uma mais bonita que a outra, que a gente fica impressionado. A gente tem que até animar. Não vou ficar olhando, porque a gente se perde olhando, que é muito beleza. E dificilmente as nossas roupas conseguem se igualar, né? Se comparar as cores, a vibração. A natureza é muito linda. Deus tem bom coração, Deus tem bom gosto. Eu, porém, vos digo que nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que é o lírio, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim a veste, muito mais a vocês, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, pois estas coisas os gentios também buscam. De fato, o vosso Pai Celestial sabe do que necessitas de todas estas coisas. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas estas coisas materiais te serão acrescentadas. Portanto, não te inquietes com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, buscai primeiro o reino e a sua justiça. Então, Jesus ainda para terminar, já estamos terminando, que acho que já deu uma hora, ou se não deu uma hora, está se aproximando, né? Buscai primeiro o reino dos céus. Quando a gente se propõe a vivenciar o mais fiel possível a sua crença, quando eu falo a sua crença, é o que você escolheu, o que o seu coração bateu mais forte, o que o seu coração se afinizou, e aí é todas as religiões, né? É católico, é evangélico, é espírita, é dos irmãos afro, é tudo que vem fazer o bem, né? Tudo que vem lembrar Jesus. Que se pauta nos seus exemplos, nos seus conselhos, nas suas orientações. Tudo que se pauta em Jesus, em Deus, é do bem. Não importa o caminho, não importa
a rota, não importa a rua, a esquina, a forma, se eu vou de carro, se eu vou de avião, se eu vou de bicicleta, se eu vou a pé, se eu vou de ônibus, se eu vou de jato, em direção a Jesus, a Deus. A fórmula, a forma, pouco importa para Deus, para Jesus. O que importa é chegar lá. É isso que importa. Então, quanto mais eu buscar o reino dos céus, que é ser coerente com aquilo que eu confio, aquilo que eu leio, aquilo que eu acredito, aquilo que aquela doutrina, aquela religião está me ensinando, está passando para mim, e eu procurar vivenciá-la, procurar fazê-la, dê coração, nunca para mostrar para os outros. Porque a gente tem que sempre ter em mente, a opinião dos outros de pouco importa. Não vale nada. Tanto para o bem como para o mal. Não temos que ter isso. Não temos que estar esperando validação dos outros. Eu só posso falar quando a maioria dizer que eu posso falar. Eu só posso falar quando a maioria olhar para mim e não ver os meus dentes, ver o meu rosto. Aí você nunca vai falar. Aí você nunca vai fazer a obra de Jesus. Porque você vai estar sempre botando um empecilho, uma pedra. E a proposta de Jesus para todo mundo é: não se importe com a opinião alheia. Lembre-se sempre, quando alguém, já que você, a maioria de nós, nos importamos com a opinião dos outros, e é por isso que a gente deixa de fazer muitas coisas que nos fazem felizes, a verdade é essa. Quando você passar por a cabeça isso aí, eu queria ser mais de Jesus, eu queria... vamos dizer que eu sou fanático, vamos dizer que eu sou louco, que eu sou louca. Eu queria fazer tal coisa que meu coração pede. Eu queria parar de beber, eu queria... Mas aí meus amigos, minhas amigas vão se afastar de mim, vão começar a dizer que eu mudei. Aí lembre-se que você é um privilegiado ou privilegiada. Você está num mundo livre, num país livre, né, laico. Né, você pode falar, você pode vivenciar. E os nossos apóstolos? E os primeiros cristãos do primeiro século, até o terceiro, até 300 anos depois de Cristo? Eles tinham essa liberdade que eu e você temos? Não, né? Tocar no nome de Jesus era sinal de flagelo, torturas, morte, perseguição, abandonar a casa, abandonar a família, para tentar sobreviver, se esconder nas cavernas. Nos anos 60, meu avô, Dona Ilka, seu Ney, seu João, pessoal do Viana de Carvalho. Cidade pequena, interior. Vou contar essas histórias e depois eu fui pesquisar. E realmente, infelizmente, aconteceu, porque acontecia no Brasil inteiro. Sofreu perseguições do padre lá na frente da casa da religião, lá, né? Da casa espírita. Nos anos 60, gente. Nos anos 60. E xingar na rua, na porta. É como se eu vou na sua igreja, nos católicos, nos evangélicos, e eu começo lá na porta, vocês lá, trabalhando, falando de Deus, falando de Jesus, cuidando das pessoas, das almas, né? E eu ficar na porta lá. Vocês são pecadores, vocês são demo, se arrependei-vos e não sei o que, não sei o que. Preconceito. Deixaram de dar trabalho pro meu avô. No começo, né? Depois dos anos 70, 80, a coisa foi mudando e tudo se normalizou. Mas nos anos 60 o avô era jovem, que nem eu. Então, mas não desistiram. E é por isso que nós temos a casa lá. Hoje com a nova geração, né? Já que eles foram embora até 3 anos atrás. Os últimos foram embora.
daquela geração de fundadores. Não desistiram, sofreram. Aí você, porque nós achamos que alguém vai falar mal, que alguém vai olhar torto para nós, de qualquer tipo de medo, né? E desistimos fácil. Vamos sempre pensar nisso aí, nos apóstolos, nos primeiros cristãos e nas pessoas que a gente conheceu, que os que vieram antes de nós, nossos avós, nossos tios, nossos pais, aquele pastor antigo, aquele padre antigo. E veja as histórias deles. Para você ter uma ideia, meu avô ficou tão traumatizado. Aí, Gilberto, aqui vai uma intimidade minha do seu Leão Denis aí, lá na cozinha dele, lá na sala dele, lá olhando televisão, olhando o Jornal Nacional. Em 2000, quando eu me assumi, quando eu disse com 14 anos, eu disse pro vô, a partir de hoje eu vou. Sou espírita. Decidi. Pode ser que eu não fale, pode ser que eu não palestre, pode ser que eu não, ninguém saiba, mas sou espírita. Perguntou para mim, sou espírita. Qual é a religião? Espírita. Então, sempre fui de criança, né? Mas com aquela coisa, não. Aí o meu avô, assustado, porque ele estava traumatizado dos anos 60. E hoje eu entendo, porque o preconceito é muito grande mesmo, e é por isso que a gente acaba não alardeando. Mas nos anos 60 era pior. E eu estava na mesma cidade dele. Eu estava vivenciando a mesma cidade dele. Ele estava tão traumatizado. Olha só, dos anos 60 para 2014. Não, 2000. Eu tinha 14 anos. Que ele falou. 14 anos, não. Agora tô confundindo, tinha 20 anos. Ele falou traumatizado. E aí contou a história, né? Que sofreram perseguição, os padres gritando e coisa nada. E os fazendeiros não querendo dar trabalho sem função, né? Carpilote, carpinteiro, pedreiro, não querendo dar trabalho por preconceito. Não, isso aí é do demo, não é. E mesmo assim não disse. Só que daí ele dizia, meu filho, quando perguntarem para você, você não diz. Porque não vão te dar trabalho aqui nessa cidade. Não vão te respeitar aqui nessa cidade. Aí, como eu sou da nova geração, e os que estão vindo também, então era a minha função, hoje eu sei que era, né? Avisar ele, né? Dizer, vô, e eu falei mesmo, vô, eu sei, o senhor sofreu muito, a dona Ilka sofreram muito, os antigos sofreram muito. E realmente não podia. Mas agora nós estamos num país laico, vô. Agora tem leis. Agora não é assim para terem preconceito de não darem o emprego, né? E aí eu tive que dizer para ele, se os primeiros cristãos, sabendo que iam morrer, que é pior do que simplesmente ouvir um não vou te dar um emprego, não tem vaga, e tu descobrir que era por preconceito, e se assumiu, estou com Jesus. Então vai ser jogado com os leões lá, você vai para a arena com os leões lá, os leões vão te comer. É só dizer que odeia Jesus, que não segue Jesus. Eu sigo Jesus. E aí iam lá, né? Aí rezava e tal, e morri. Mas Jesus recebia eles pessoalmente, por causa da bravura, por causa do não medo. E aí eu, em 2000, com tantos séculos que se passou, eu ia negar Jesus. Não, né? Então eu vim e expliquei pro vô, que a minha geração veio para explicar para os mais antigos isso aí, naquela época, né? Não vamos ter medo de ser quem somos. Porque nós estamos com Jesus. Nós não estamos fazendo nada de errado. Tirar os traumas deles. E graças a Deus, ele foi vendo que as coisas melhoraram. Já não tinha tanto preconceito para cima dele. Ele conseguiu ver. Então,
A lição de hoje é essa aí, né? Vamos cuidar do reino. Vamos juntar dinheiro, vamos juntar bens materiais. Bens materiais não, vamos ficar ricos, vamos ficar milionários. Mas no céu. Na terra vamos ficar também, mas entre a terra e o céu, já que eu estou no meio, né? Quase 50 anos, então vou dedicar um pouquinho mais para ficar rico lá, né? É lá que eu vou precisar. Né? Aqui já não vai fazer muita diferença, então é lá que eu vou precisar. Então, muito obrigado pela paciência, por estarem aqui. Obrigado por participarem, por ficarem conosco. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Para que não se alongue mais, né? Pai, Jesus, mentores, mentoras, amigos chamados, conhecidos como amigos da luz. Obrigado. Obrigado em nome de todos os irmãos, todas as irmãs que estão e estarão reunidos conosco assim que tiverem acesso a este vídeo. Que todos nós possamos receber as bênçãos, nos sentirmos em paz, em harmonia, reenergizados, revigorados e, acima de tudo, religados com Deus, com Jesus. Que possamos receber a proteção diária e semanal, direto de Deus, de Jesus e de vocês, mentores e mentoras, anjos de guarda que nos acompanham desde o nosso nascimento. Agradecer por estarem aqui, por virem ao nosso pedido toda vez que nós pedimos para vir, para nos inspirar, para nos intuir, para nos aconselhar, mas acima de tudo, para nos apoiar, nos amparar, nos proteger, não somente a mim, mas a todos esses irmãos, essas irmãs que confiam não em mim, mas confiam em Ti, ó Pai, ó Jesus, ó mentores e mentoras, amigos da luz. Que Deus retribua o triplo, quadriplo, 1 bilhão de vezes esse carinho, esse amor e essa proteção que os irmãos dedicam a nós, seus humildes tutelados. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso estudo, a nossa leitura, nossa releitura dos ensinamentos de Jesus. Pegue seu copo com água, estenda a mão ou em pensamento, peça para que Deus, para que Jesus, para que o santo que você confie, energize, benze, fluidifique, coloque um remédio necessário ao seu momento, para que você, ao beber, ao entrar em contato com a água, se sinta revigorado, energizado, com a aura limpa, com a alma limpa, com o espírito limpo, com o corpo limpo. Que nenhuma negatividade, que nenhum sentimento de inveja nos atinja, que nossa casa seja blindada, que nós ganhamos uma capa invisível aos olhos humanos, mas que nós sentimos a diferença, a proteção, o amparo e o cuidado que Deus, que Jesus, que nossos anjos da guarda têm para com nós, desde o momento em que entramos em contato com vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Amém. Deus abençoe a todos. Hoje é sábado. Um ótimo finalzinho de sábado. Um ótimo domingo.
uma ótima semana de muita paz, de muita luz, e que os irmãos, as irmãs, estão sempre convidadas para entrar em comunhão com Deus. Saibam, já que ficaram até o final, que nesses momentos em que estamos aqui, não é uma hora perdida. Não é 2 horas da sua vida perdida. Pelo contrário, são 2 horas de reavivamento em que você se liga, você entra em contato com o seu íntimo e com Deus. Que você abre as portas do seu coração para recebê-lo, para receber seu anjo, seu mentor. E é por isso que você consegue ficar 1h30, 2 escutando, olhando. E é por isso que, mesmo sem se perceber, você se sente mais forte, mais feliz, mais harmonizado, uma pessoa melhor. Glória de Deus, de Jesus, de Eduardo? Não. Hipótese alguma. Glória de você mesmo. Porque você está abrindo uma brecha para entrar em contato com Deus, com Jesus, com o seu verdadeiro eu. Porque aí dentro de você está adormecido um homem, uma mulher de uma grande luz. Missionários dentro da capacidade de cada um. Mas nossa geração, esses 8 bilhões que estão vivos, estão em missão. Nós estamos preparando a Terra. Nós estamos amplificando a moral da Terra, limpando a psique negativa, a nuvem plasmática de negatividade, de energia ruim, de pensamento ruim, para deixar o ambiente melhor para seus filhos, para seus netos. Então, continue rezando, continue orando, continue na fé que você tem. A nossa proposta nunca foi trocar de religião. Não, você tem que ser espírita. Não, porque se fosse assim, nós deixaríamos bem claro toda a mensagem, toda a coisa. Na visão espírita, o espiritismo, a nossa proposta não é doutrinar, forçar você a ser espírita. É mostrar uma visão para que você possa usar essa visão nova junto com a visão que você já tinha, com os ensinamentos que você já tem da sua religião. Porque tudo que vem para somar é bom. Tudo que vem para nos auxiliar a crescer é útil. Então a mensagem é essa. Agradecemos por ficar com nós. Agradecemos por ter paciência. Saiba que não é a hora perdida. Pode ficar tranquilo, tranquila. O que você pede no seu íntimo, as suas resoluções, seus sonhos, seus ideais, vai acontecer. Porque você é filho, filha de Deus. E um pai não deixa um filho, uma filha sem resposta. Tenha paciência. Continue agindo no bem, ainda que as tentações cheguem, ainda que as contrariedades cheguem, ainda que se afastem de vocês. Mas só se afasta quem não está na mesma luz, na mesma comunhão, quem não tem a mesma afinidade. Porque quem está nas trevas, quem está na escuridão,
no mal, não consegue ver a luz. E é por isso que não consegue se aproximar, não consegue ficar, não consegue conversar, porque a luz, para quem está nas trevas, ela machuca. E não é culpa sua, não é culpa minha, não é culpa nossa. É dele, é dela, que não quer voltar para Deus, para Jesus. Estão desperdiçando os últimos momentos. Não estou decretando morte de ninguém. Estão desperdiçando as últimas oportunidades de encarnação, de vida, para ficarmos, para estarmos nesse planeta. O planeta é perfeito. Quem estraga somos nós, seres humanos. Mas a coisa já está mudando, não tenham medos, não achem que é só maldade, é que você só enxerga maldade. Há maldade no mundo, mas há muitas pessoas de bem. Há milhões, bilhões de pessoas de bem. Só que ainda estão tímidas. E o nosso intuito, a nossa mensagem, em todas as plataformas, em todos os ambientes, em todas as religiões, é esclarecer, é abrir os olhos, é trazê-lo para a sua realidade. Que vocês não estão a passeio, vocês não são turistas, vocês têm missões. E as missões são deixar um bom legado, não só material, mas um bom legado de religiosidade. Como viver a sua fé dentro da sua doutrina, da sua religião. Seja católico, seja espírita, seja budista, seja evangélico, seja hinduísta, mas tem que viver. Porque o que acontece é que nem lê direito, nem ouve direito a palavra e nem vive. Vivemos na hipocrisia. Somos fariseus, somos escribas, somos saduceus, travestidos com a roupa da modernidade. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus quer. E é por isso que permite que há muitas plataformas, vídeos de reflexões, mensagem. Bora amealhar, guardar, reter riquezas, mas não só material. Guardemos no coração a mensagem de hoje. Se eu quero descobrir ou imaginar, será que eu tenho algum saldo? Como é que está o meu saldo no banco do céu? Como é que está o meu saldo no banco do céu? Será que está no vermelho? Está no negativo? Ou será que está no azul? Será que eu tenho crédito? Ou meu crédito está estourado? Será que eu consigo pagar? Como é que eu faço isso? Analise a sua vida. Analise o que você faz desde criança, a sua personalidade, o seu caráter, as suas virtudes. Se você pesar na balança e você ajuda as pessoas mais do que prejudica, tenha certeza que no mínimo não está estourado o cartão de crédito no céu. Então, quando você chegar lá, pelo menos uma roupinha você vai comprar. Não vai passar fome. Mas tenho certeza que aqui só acompanha nós que tem muito dinheiro. Né? Pobre aqui não acompanha. Pobre aqui nem chega perto. Pobre passa o feed, pobre bloqueia, pobre nem conversa com a gente. Né? Vocês são ricos, vocês são milionários. Bilionários. Tem muitos bilionários aqui. Porque são pessoas que não fazem propaganda, mas lá no seu íntimo já ajudam milhares de pessoas. Porque só em estar em um lugar, em um ambiente, e ser diferente já é ajudar. Porque daí
pessoas veem, opa, tem algo de estranho aqui. Tem algo de errado. Que Deus faz assim. Deus usa as pessoas para um auxiliar o outro. Deus não permite que só um irmão cresça e o outro fique lá atrás. Esse irmão tem que estender a mão, tem que puxar para subir a escada juntos. Ainda que está lá em cima e está com uma corda ali. Então Deus usa todo mundo. Deus usa eu, Deus usa você. Deus usa os irmãos, as irmãs das igrejas, de qualquer lugar. Até os ateus. Até os ateus estão sendo usados no YouTube para esclarecer os irmãos e as irmãs evangélicos, católicos, que tem muita contradição, muito mal entendido, muita má interpretação. Contradição não. Tem muita má interpretação do evangelho. E os ateus estão sendo usados por Deus. Eles não sabem, porque eles não conhecem, né, a materialidade. E nem os evangélicos ficam bravos, ficam xingando os coitados. Mas eles estão sendo usados por Deus para esclarecer, para trazer a dúvida, trazer a curiosidade das pessoas ir lá e abrir a Bíblia, né? Porque temos que abrir a Bíblia, temos que ler, temos que ler. Quem lê, quem está em contato com Jesus, com Deus, não é enganado, não é ludibriado, não passa fome, não fica sem veste, como Deus, Jesus explicou. Então, abraço, fiquem com Deus, e bom fim de semana, e até a próxima. Simbora!